Eu começo o programa de hoje com um assunto incrível, com um convidado muito especial. Eu estou super honrada com a presença dele aqui. A gente vai falar sobre saúde, mas vai falar sobre algo que tem incomodado a muita gente há muito tempo, que é a tal da gula. Já ouviu sobre a diferença entre a fome e a vontade de comer, não é? Então, essas duas sensações são completamente distintas. Só que a maioria das pessoas tem dificuldade em diferenciar a verdadeira fome do desejo incontrolável de comer. Confesso que eu mesma sou uma dessas gulosas, que às vezes não estou com fome, é uma vontade de comer. Segundo o Ministério da Saúde, este é um dos fatores responsáveis por doenças como a obesidade, que já atinge quase metade da população brasileira. Eu sou do tempo em que a gente olhava os americanos e falava assim, nossa, eles são obesos, e a gente não. Só que agora a gente tá, isso é sério. Então, conhecer e identificar essas sensações é essencial. E para nos ajudar nesta tarefa, eu recebo hoje o Dr. Filippo Pedrinola, que é endocrinologista, doutor pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor médico do Spacíssimo e do Espaço Cidade Jardim. Ele atende na própria clínica Transforma, no 5º andar do Cidade Jardim. E olha, muito bem-vindo sempre. Obrigada por ter... Obrigado, Cláudia. Atendido ao nosso convite e ter vindo aqui. Senta ali enorme. pra gente conversar. Eu fico feliz e grata mesmo, doutor, porque eu sei que sua agenda é lotada, né? Mas é um prazer estar aqui sempre. Que bom. Cláudia. E aí, olha, você que hoje está acompanhando o programa, aproveita esse privilégio, inclusive participe desse nosso bate-papo através do WhatsApp. Tá aqui, você pode mandar sua pergunta, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. E o nosso WhatsApp é o 011 9 50 45 18 40. Doutor Filippo, é diferente fome e vontade de comer, né? É bem diferente. Agora, do ponto de vista prático, é difícil. As pessoas têm dificuldade de identificar e separar o que é uma coisa e o que é outra. Agora, a fome, na realidade, a fome que a gente chama de fome física, é aquela fome que a gente tem quando realmente ronca o estômago. Eu costumo brincar que a fome física é aquela fome que é do pescoço para cima, né? Ou seja, não, desculpa, do pescoço para baixo. Pescoço para baixo. Né? E a fome emocional é realmente a fome, aquele desejo de comer que é cuca, é Deseja cerebral. uma coisa gostosa na boca, né? Às vezes eu tenho fome de sorvete. Aí é pescoço pra cima, Isso né? não é fome, né? Fome de churrasco, fome de pizza, fome de lasanha, isso não é fome. Então a fome física vem disso realmente. Quer dizer, é uma fome celular. Quer dizer, o nosso corpo pedindo para ser nutrido, para fornecer energia e para a gente poder sobreviver. Então isso, quer dizer, quando a gente sente essa fome física, que é a fome é uma coisa natural, que faz parte da própria sobrevivência, a gente chama de fome física ou fome celular. Aí a gente se alimenta, né? E esse alimento, essa comida, ela vai ser ingerida, vai até o estômago. No estômago tem um hormônio que as células da parede do estômago produzem chamado grelina, que é o hormônio da fome. Então quando a gente está de estômago vazio, que ele está roncando, esse hormônio grelina está alto, fazendo com que a gente coma. Esse hormônio ele é liberado no sangue, vai no cérebro e avisa, olha, estamos com fome aqui. Então a pessoa se alimenta e quando a comida chega no estômago, aí diminui a produção desse hormônio e a gente vai amansando a fome. Aí essa comida vai para o intestino e quando chega numa porção mais longe lá do intestino chamada íleo, tem umas célulazinhas que reconhecem o alimento e produzem um outro hormônio chamado GLP-1. Aí ele vai pela circulação, não só diminui a fome também, como melhora o metabolismo da insulina, porque as nossas células de gordura, elas não são simplesmente depósitos de gordura, elas têm uma função endócrina, como se fosse uma glândula, e consegue também regular o nosso apetite. Então essa é a fome física, é uma fome que é regulada pelas necessidades do nosso corpo e conforme a gente ingere, faz a nossa alimentação, vai acalmando essa sensação. E funciona direitinho, como uma engrenagem perfeita, né? É uma engrenagem perfeita. Então, quando a gente atende a essa fome física, a gente está cuidando bem da gente. A gente está cuidando Agora, bem. e quando a gente atende em demasia a fome que não é a física, né? Que é a vontade de comer, aí a gente dá uma bagunçada nesse processo todo? É uma bagunçada, porque, na verdade, a fome emocional que leva à compulsão alimentar, a fome emocional é aquela que engorda de fato. Ela é muito mais complexa do que a fome física, porque a fome emocional tem esses gatilhos emocionais. Então a pessoa, ela está ansiosa, ela está depressiva, ela come, quer dizer, você leva os sentimentos para o prato, né, para a comida. E aí sim interfere em uma série de fatores. E os gatilhos emocionais são inúmeros, que são os problemas do dia a dia, o estresse, preocupação com
financeira, família, relacionamento. Então, todos esses gatilhos levam a pensamentos automáticos, repetidos, que todos nós temos. Em geral, são os mesmos, né? Então, esses pensamentos vêm, essas distorções cognitivas, que se chamam as famosas minhocas da cabeça, e isso leva a pensamentos negativos, estimula o que a gente chama de centro de recompensa no cérebro. E centro de recompensa, quando a gente come, e aí não dá vontade de comer nem pepino, nem cenoura nessas horas, né? Dá vontade de doce, de Doce, massa. alimentos gordurosos, frituras. Aí quando a gente come esses alimentos, aumenta a serotonina e a dopamina, que são mensageiros químicos que agem no nosso centro de recompensa no cérebro. Então, quando a gente come, tem aquela sensação de prazer com esse comer emocional. E o que acontece? Quer comer de novo. Ficamos fora do ar por um problema técnico, mas ainda bem que a gente já está aqui e vamos aprender bastante. Fome ou vontade de comer? Doutor Filipe Pedrinhola é o nosso convidado. E Lúcio, uma pena que tenha acontecido tudo isso hoje, porque a gente perdeu tempo, porque eu queria bastante tempo para a gente aprender. Mas a gente foi nas ruas para sentir o que o povo pensa sobre esse assunto, se come quando está com fome de verdade ou não. Vamos conferir juntos? Então pode rodar. Foi? Eita, nada? Então tá, então não vai pôr mais. A gente já sabe que as pessoas acabam comendo com fome emocional, né? A gente nem sempre come com fome física, como você explicou tão bem ainda há pouco. É isso mesmo. Então, essa fome emocional que vem por causa muito mais de gatilhos emocionais, sentimentos, o que a gente não pode é levar a emoção para o prato, ou levar a emoção e que vai fazer com que a gente compre alimentos muito gordurosos, doce, açúcar. Porque quando dá vontade de comer, que é diferente da fome física, isso realmente nunca dá vontade de comer pepino nem cenoura, né? A gente quer comer chocolate, uma fritura e tudo isso. Então a pessoa come, aí quando come esses alimentos, estimula... gente, então o que a gente vai fazer? Tipo um pesadelo? É tipo um pesadelo. Não tá acontecendo isso, né, gente? Nossa, nunca aconteceu dessa forma, né? Doutor, o senhor é péssimo. Poxa vida, a gente tava falando disso aqui. Acho que eu fiquei muito tempo sem vir, aí quando choveu. Volta depois de 5 anos. Nossa, tem 5 anos que ele não vem? 4. 2012, Tudo isso? 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 anos. Foi em 2012, né? Que a gente viu o chinelo. Vocês esqueceram de mim. Quando ela chamar o povo fala, vai rodar? Eu não vou chamar, o povo fala, gente. Não tenho nem mais tempo. Eu tô chateada, não sei nem mais fazer. Tô muito triste. Vamos remarcar. Não, mas já... Eu tô de volta com Vida Melhor. A gente saiu do ar por bastante tempo, né? Voltei, saí de novo, mas eu espero que dê certo dessa vez. Eu tô vendo aqui no WhatsApp muitas mensagens, vocês todos questionando. Cadê o programa? Pronto, estamos aqui. A gente teve um problema técnico, mas vamos torcer para que já esteja tudo resolvido. Estou conversando com o Dr. Filipe Pedrinhola, que é endocrinologista. Eu digo... Os outros vão ficar tristes, mas é o melhor que eu conheço, tá, gente? É maravilhoso e não é à toa que sempre que eu preciso de um bom endócrino é a ele quem recorro e também é ele que eu indico para os meus amigos e indico para você agora. A gente já falou um pouquinho da fome, da vontade de comer e eu tô me lembrando que isso tudo tem muito a ver e tem uma relação grande com a nossa mente focada. E aí, hoje em dia, a gente fala muito sobre mindfulness, né? É verdade, porque uma das armas que a gente tem para lutar contra esse comer compulsivo, emocional, é trazer para o consciente. Quer dizer, a nossa atitude frente à comida tem que mudar. Ou seja, a maioria das vezes a gente come sem estar percebendo o que está comendo. Então a prática do mindfulness, que traduzindo é atenção plena, é você estar atento naquele momento, de forma consciente, proposital e da mesma forma gentil e sem julgamento. Então você tem que estar ali naquele momento, porque a gente é bom de julgar, né? A gente julga o tempo inteiro, inclusive aquilo que a gente está comendo. E quando vem a compulsão, a pessoa se alimenta de forma descontrolada, depois bate o quê? Aquele arrependimento. Puxa, eu não queria nem ter comido isso, não devia ter sido tanto assim. E vem aquele arrependimento, a pessoa se sente mal. E isso realimenta
o círculo vicioso no cérebro, porque aí diminui aqueles mensageiros químicos do bem-estar, que é a serotonina, a dopamina, e acaba então o quê? Quero comer mais. Aí come mais. É um círculo vicioso e faz com que mexa também com a nossa química do sangue e é com a química cerebral. E outra coisa interessante é que no nosso intestino existe mais de 100 trilhões de bactérias, o que dá 1,5 kg, mais ou menos. Então imaginou 1,5 kg de bactéria dentro da gente. É um ser dentro de nós. Então essa chamada de microbiota, essas bactériazinhas, fazem com que a gente saiba hoje que uma caloria não é uma caloria, né? Ou seja, as calorias não são todas iguais, porque essas bactérias, depende da flora intestinal que cada um tem, elas vão absorver mais calorias ou menos calorias. Então o que acontece? A pessoa que se alimenta mal aumenta a população de bactérias, vamos dizer assim, do mal, e essas bactérias que mandam estímulos do intestino para o nosso cérebro direto, através de um nervo chamado nervo vago, vai até o cérebro e faz com que a gente coma mais. Então, realimenta ainda esse círculo vicioso. Então, a nossa flora intestinal também é muito importante e hoje em dia alguns estudos estão sendo feitos com transplante de flora intestinal. Olha. Então, em animais de laboratório e agora em seres humanos tem se feito de transplantar a flora bacteriana de um indivíduo ou de um ratinho gordo, se coloca no ratinho magro, ele engorda as mesmas calorias. E o contrário também é verdadeiro. Então você pega uma flora bacteriana de ratinho magro e dá para o ratinho gordo e ele emagrece. Que fantástico isso. Mesmo Agora, de calorias. sem fazer esse transplante, a gente consegue deixar mais saudável a nossa flora bacteriana para que o nosso intestino mande mensagens verdadeiras para o nosso cérebro? Exatamente, porque a flora intestinal ela é diretamente proporcional àquilo que a gente come. Então, se você tem uma alimentação saudável, eu brinco que é como se fosse aquário, né? Então você tem que dar a comidinha certa para crescer aqueles bichinhos adequados que vão te manter em equilíbrio. Então, fugir dos alimentos processados, industrializados, que seriam principalmente farinha branca, açúcar, muita gordura trans principalmente, isso modifica a sua flora intestinal e modifica o seu peso. Dá mais fome, não é a bactéria que tem fome, mas ela cria uma química cerebral dentro da gente e no intestino também, que faz com que a gente coma mais. Então isso tudo tem a ver. Se a gente for imaginar, é tudo junto. E a técnica da atenção plena, do mindfulness, que se desdobrou depois em mindful eating, quer dizer, aquela coisa de vamos comer com atenção. Você está naquele momento, você tem uma prática muito interessante com uva passa, por exemplo, que você tem que primeiro sentir o cheiro, a textura, fecha os olhos, aquele aroma que vem e te remete ao quê? Infância. Aí depois disso, dessa consciência toda, você coloca na boca, sente o sabor, aí que você vai mastigar, depois você vai engolir. Então ter essa consciência, essa prática, que é uma prática que demora alguns minutos para fazer, traz o quê? Uma consciência muito grande. E a pessoa vai, com certeza, pode fazer isso com chocolate também, ela não vai comer mais a caixa inteira. Ela vai conseguir ter um autocontrole, uma consciência do alimento. Está ali, quer dizer, não é o fast food, é o oposto, quer dizer, é o slow food, quer dizer, vamos comer com consciência, devagar. Isso é uma ferramenta muito útil no combate ao excesso de peso e obesidade. Aí você, de repente, está ouvindo, lembrando que você pega aquele punhado assim de uva passa, coloca tudo na boca, nem presta atenção no que você está comendo. Eu estou me lembrando e quero te convidar para o evento. Tem um evento já chegando no dia 31 de março. No dia 31, a gente vai fazer um evento no Spazíssimo, no Guarujá, que é dentro do Casagrande Hotel. E eu tomo conta desse spa, é um spa muito gostoso, um hotel que é muito bom. A gente vai fazer um evento com pessoas que são ligadas, vai ter a prática do mindfulness, que é uma prática que se origina da meditação, mas aplicada justamente para a compulsão alimentar. Então a gente vai falar sobre isso, aí vai ter yoga, meditação, nutricionista, atividade física, relaxamento também. Um final de semana também. delicioso, assim, de falar, vou cuidar de mim, vou aprender a comer, vou aprender a me relacionar com o mundo e com a comida. Né? Olha que maravilha. Você pode entrar em contato no spazissimo.com.br, que é o site, tá? Vale a pena. É spazissimo, é do spazissimo.com.br. Entra lá e pega mais informações. Bom, tem muita gente participando. Eu passei o nosso WhatsApp, as pessoas estão perguntando aqui bastante, né? A Dalva, por exemplo, ela está falando assim... Eu não sinto fome, nem vontade de comer, como por obrigação. Isso pode ser um problema? Olha que diferente a pergunta dela. Boa pergunta, gostei, Dalva. É o seguinte, tem o comer social também, é a fome social. A fome social, tudo que a gente faz hoje em dia, tudo que é social envolve o quê? Comer e beber. Então,
Então, muitas vezes, você vai na casa de alguém, você vai deixar de comer aquilo, então você sente, depende da personalidade de cada um, ela se sente obrigada realmente a comer. Como é que eu vou estar aqui na casa da pessoa e não vou provar essa mousse de chocolate? Ou não vou tomar esse vinho? Então, e muitas vezes, essa situação social leva à perda do controle. E quando a fome emocional, ela não tem controle. A fome física, você acaba chegando na saciedade. Então, não tem que ter obrigação de comer, porque nós não somos robôs. Então, essa história de comer a cada 3 horas, faz tempo que a gente sabe que não é verdade, né? Então, não precisa, você tem que entrar em contato com você mesmo, com as suas sensações e comer quando você tem fome, fome física, aquela que o seu organismo está pedindo. Porque a fome emocional é diferente, você vai comer quando você nem está com fome, você quer aquilo, é uma coisa específica, não é o alimento, você vai comer alguma coisa que é um desejo que você tem no momento e muitas vezes, se você parar para pensar, apertar o botão de pause e entrar em contato e você vai conseguir perceber com essa prática aqui, você identifica quais são os gatilhos emocionais que você está tendo, quais são esses pensamentos automáticos que vêm na sua cabeça e que fazem com que você vá comer mesmo sem fome. Agora, se a gente comer de 3 em 3 horas já caiu por terra, não existe mais. Se a gente come de 1 em 1 hora, não é nunca fome física, é gula, é? É gula. Ou existe fome física de hora em hora? Não, não existe. Na Não verdade, existe. quando a pessoa se alimenta, vai demorar 3 a 4 horas, mais ou menos, para realmente a fome física aparecer de novo. A não ser que a pessoa tenha se alimentado muito mal. E outra coisa interessante, porque aquela história que a gente falou no início do programa, que a comida vai passando pelo tubo digestivo, e só depois de 20 a 30 minutos que chega naquele lugar, que produz aquele hormônio que vai avisar o cérebro que você pode parar de comer. Só que quando a pessoa come muito rápido e compulsivamente, 20 minutos demora um pouquinho, dá para fazer um estrago grande. Então a pessoa come muita quantidade. Aí a pergunta da Melissa é exatamente em relação ao que você está falando. Quando comemos rápido, o organismo reconhece o limite de quando temos que parar de comer? Pois às vezes meu marido come muito rápido e depois se sente muito cheio. Exatamente assim. Quer dizer, a pessoa come mesmo passando mal de fome, porque isso não é a fome física. Quer dizer, aí está vindo esse fluxo de pensamentos. Hoje a gente vive numa era do fluxo do pensamento acelerado, que leva à ansiedade. Então a pessoa come por ansiedade, ela não está com fome. Então esses 20 minutos é o tempo que o nosso organismo leva para que diminua o nosso reflexo de fome verdadeira, de fome física, fome celular. Ok. A Maria Caetana, ela está perguntando, doutor, no endocrinologista que vamos quando queremos emagrecer, mas hoje em dia já quase não existem medicações para isso. Existe alguma novidade nesta área? Bom, muitas medicações novas tem por aí, né? E então existem medicações que são aprovadas para o emagrecimento. O último que saiu agora, que é o liraglutide, né? Que é uma substância justamente que mimetiza, faz como se fosse tal do GLP-1. Então, quando a pessoa se aplica de manhã, acaba levando uma saciedade muito grande do resto do dia. Mas é claro que assim, a pessoa é como se ela tivesse com o estômago cheio já. Isso é a saciedade. Só que ela pode, mesmo assim, com a medicação, ter o comer emocional, porque ela vai comer mesmo sem fome. Aí existem outros medicamentos, que é claro que a gente sempre evita o excesso de medicamentos, mas existem medicamentos que trabalham a compulsão alimentar, que aumentam aquela serotonina, aquela dopamina e dão a sensação de bem-estar e com isso diminuindo o comer emocional. Então você consegue muitas vezes fazer uma associação de medicações, até porque hoje é muito claro dentro da endocrinologia que não existe um remédio que vá fazer com que a pessoa emagreça. Primeiro que nenhum remédio vai fazer a pessoa emagrecer, né? Muita gente quer ser emagrecida e não emagrecer, né? Mas então a medicação auxilia nesse autocontrole, ajudando na saciedade, ajudando a diminuir essa coisa da necessidade emocional de comer. E você faz uma associação medicamentosa e realmente muitos pacientes têm um grande benefício para você dar aquele start, né? Dar aquele início. E depois a pessoa tem que realmente modificar os seus hábitos, porque senão vira sanfona, né, Cláudia? Sim, sim, e é tão interessante isso tudo que a gente está ouvindo agora, e na verdade esse convite a ter essa atenção plena e ter uma relação diferente com a comida, ela é primordial. Porque eu estou me lembrando, enquanto você está falando, das pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e que voltaram a engordar por fome emocional, né? Porque com o estômago pequenininho a gente teria mais a sensação de saciedade.
Teria, porque quando você diminui o tamanho do estômago, você tira aquelas células que produzem a grelina, aquele hormônio que dá muita fome. Mas eu sempre brinco com os pacientes que vão operar, que eu estou cuidando deles, e falo assim, olha, você vai operar o estômago, mas você não vai fazer transplante de cérebro. Então, cuidado. Vamos cuidar do seu emocional, vamos cuidar da atividade física, da sua atitude perante a comida e cuidar do seu, inclusive do seu espiritual, da sua conexão com o mundo, com você mesmo, com quem você convive, que é o viver de forma consciente. E olha, a gente vai aprender muito no final de semana, agora do dia 31 de março a 1º de abril, Mindful Eating. Mindful Eating, é. Alimentação consciente, olha que legal, alimentação consciente, um curso de 3 dias, sexta, sábado e domingo, no Spazíssimo, lá no Guarujá. Você pode entrar em contato através do site www.spazissimo.com.br ou mesmo na clínica, que é o clinica@transforma.com.br. O telefone é 011 30 78 0124. O máximo, um evento fantástico para quem quer encontrar qualidade de vida, né? A obesidade traz tantas comorbidades, tantas doenças terríveis, a gente precisa combater. Doutor, eu estou muito feliz que você veio, mas ao mesmo tempo muito triste porque a gente teve essa interferência de muito tempo, então eu queria que você voltasse o quanto antes, tá? Pra gente falar mais do assunto, falar também do evento que tá aí. Acho que foi um sinal para ter que voltar aqui, né? Então volte rápido, não demora, tá bom? Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Leva um abraço lá para toda a sua turma. Obrigado. Lá no Spazíssimo e na clínica também, que é maravilhosa.